Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Com todo prazer estaremos aí ministrando a palavra do Senhor, orando por salvação de almas, batismo com o Espírito Santo, curas, libertações e fazendo palestras sobre EBD ou pregando o Evangelho. Nos convide, estaremos aí. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, é só entrar em contato conosco através desse WhatsApp que está aí, meu telefone, que é 991520454. Te pedimos aí, dê um gostei aí, um like, se inscreva em nosso canal, é tudo gratuito. Isso vai ajudar a divulgar esse trabalho para outros também. Compartilhe o link desse vídeo para outras pessoas também. Coloque nos seus grupos, porque esse trabalho não é só um ensino, mas também, no final, eu faço apelo para as pessoas se converterem, oro para que Jesus cure as pessoas. Então você pode enviar esse link aí, tanto para pessoas que são crentes quanto descrentes e amigos. Envie e você estará ao mesmo tempo evangelizando e ao mesmo tempo também ajudando essas pessoas para que possam ser curadas. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, as lições bíblicas adultos, com o tema E o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então estamos estudando aí o Evangelho de João. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Elianai Cabral. Já estudamos na lição 1, o Verbo se tornou em carne. Na lição 2, um novo nascimento. Na lição 3, a verdadeira adoração. Na lição 4, Jesus, o pão da vida. Na lição 5, a verdade que liberta. Na lição 6, o bom pastor e suas ovelhas. Na lição 7, eu sou a ressurreição e a vida. Na lição 8, uma lição de humildade. E hoje vamos estudar a lição 9, o caminho, a verdade e a vida. Veja que tudo está aí no singular. Então Jesus não é um caminho, ele é o caminho. Ele não é uma verdade, ele é a verdade. Ele não é uma vida, ele é a vida. Ele é o único caminho para Deus. A verdade não é alguma coisa dita, não é alguma frase dita. A verdade é uma pessoa, é Jesus Cristo. E a vida humana é passageira, dura hoje aí por volta no máximo de 120 anos. Mas só quem pode nos dar a vida eterna é Jesus Cristo. Só podemos alcançar a vida eterna através de Jesus Cristo. Nesta lição nós vamos estudar aí os seguintes tópicos e seguintes subtópicos. No tópico 1, consolo e promessa do Senhor Jesus. Subtópico 1, o caminho, a verdade e a vida. Subtópico 2, consolo num cenário de angústia. Subtópico 3, uma promessa gloriosa. Tópico 2, dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Subtópico 1, a dúvida de Tomé. Subtópico 2, as incertezas de Pedro e Filipe. Subtópico 3, o engano de Judas Iscariotes. Tópico 3, caminho, verdade e vida. Subtópico 1, eu sou o caminho. Subtópico 2, eu sou a verdade. Subtópico 3, eu sou a vida. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosíssima lição. O texto áureo da lição está em João, capítulo 14, versículo 6, que diz: Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, nesse estudo, vamos ver aí o que significa esta declaração de Jesus, este ensino de Jesus para todos nós. Aí nós vamos ver que toda a Bíblia, toda a palavra de Deus tem um objetivo único: apresentar Jesus para que possamos sermos salvos. Para que possamos ser salvos. Tudo que você desejar saber sobre alguma coisa, consulte primeiro a palavra de Deus para ver o que Jesus falou sobre isto. Jesus falou, pronto, é isso. Não tem mais dúvida.
A verdade prática diz: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus. Então, como reforçar a nossa fé? Como estarmos sempre tendo fé em Deus, confiança total em Deus, entregando nossa vida totalmente a Deus, confiando totalmente em Deus. Então, sempre tendo comunhão com Jesus Cristo. Como é que a nossa comunhão com Deus vai ser consolidada? Como é que essa comunhão vai ser mantida, né? A intimidade, sempre através de Jesus Cristo. Sempre mantendo firme esta instrução de Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Temos que manter sempre esta comunhão, essa intimidade, mantemos sempre essa declaração de Jesus guardada em nosso coração. Vamos estudar mais detalhadamente aí durante o desenrolar da lição. A leitura bíblica em classe está em João, capítulo 14, do versículo 1 ao versículo 15. Vamos ler. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E, se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que, onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me, ao menos, por causa das mesmas obras. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai, e tudo quanto pedides em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Glória a Deus. Então nós vemos nesse capítulo 14 muita coisa importantíssima para nós. Primeiro, nós vamos ver a preocupação dos discípulos, porque se surgisse alguém doente, aleijado, alguma coisa, endemoniado, Jesus estava ali para curar aquela pessoa, libertar aquela pessoa. Se aparecesse alguém fazendo uma pergunta difícil, teológica, alguma coisa, Jesus estava ali para responder. Se eles tivessem qualquer dúvida, qualquer problema, Jesus estava ali para resolver. Então eles dependiam em tudo de Jesus. Aí Jesus agora diz que vai embora, e eles ficaram então super preocupados e sentiram agora como é que nós vamos fazer. Começaram a pensar, sem Jesus aqui, não dá para ficar aqui sem Jesus. Começaram a entrar até no desespero. Então Jesus vem a eles dizendo: não se turbe o vosso coração, não fiquem preocupados excessivamente. Jesus vai falar de duas coisas importantíssimas para eles. A primeira coisa, Jesus vai falar que vai voltar para buscá-los. A segunda coisa, Jesus fala sobre um substituto, alguém como ele, que estaria com eles para sempre. Jesus diz que não vai deixá-los sozinhos. Então vemos aí que Jesus usa a figura do casamento judaico. Aquele rapaz que queria se casar com a moça, ele ia à casa
do pai da moça, e ali ele ia fazer uma refeição, que era uma refeição de aliança. Quando um judeu fazia uma refeição com alguém, essa refeição era uma aliança. Tudo que eu como vai para o meu sangue, sangue é vida. Então, quando existe essa refeição, estou dizendo, minha vida se torna tua vida se torna minha. É feita uma aliança. Então, este homem diria para o pai da moça que queria se casar com ela. O que é que ele tinha que fazer? Além de fazer aquela refeição de aliança, ele tinha que deixar ali um pendente de ouro, alguma coisa de muito valor, como prova de que ele sairia dali, iria para a casa do seu pai, construiria uma casa e só depois da casa pronta voltaria para buscar então a filha daquele homem, a sua noiva. Então, a partir daquele momento, existia uma aliança, então existia um compromisso, praticamente estava casado já. Então, ali ele iria para a casa do seu pai construir uma casa. Ia mandando recado para a noiva sempre, dizendo, olha, a casa está ficando pronta e tal, creio que mais uns tantos dias a casa está pronta. E ela ia se preparando, fazendo um enxoval, né? Ela entrava em contato com a mãe do noivo, né? Para saber o que ele gostava de comer e tal, e ia se preparando. Não tinha namoro assim de toque físico, não existia nenhum contato físico entre o noivo e a noiva antes do casamento. Quando a casa estava pronta, então o noivo vinha com seus amigos e a noiva com as suas amigas saía ao encontro do noivo. O noivo levava a noiva para sua casa. Ali então havia uma festa para os convidados e após a festa a noiva já ficava lá, estavam casados, havia uma cerimônia de casamento. Então, se nós analisarmos bem, olha aí, Jesus é o noivo, a igreja é a noiva. Jesus prometeu nos buscar para estarmos com ele para sempre. Ele foi para a casa do Pai e está dizendo que lá tem moradas, está preparando o lugar. A morada está pronta. A morada é onde? A Nova Jerusalém. Agora, o lugar de cada um depende de nossa vida aqui na terra. O que estamos fazendo para Deus, o que estamos produzindo para Deus. Estamos construindo um lugar lá. Agora, ele manda recado. Estou chegando. Esteja pronto. E nós devemos procurar saber o que agrada a ele, né? Então ele diz, quem guarda os meus mandamentos, quem está em comunhão com eles, está sempre esperando, na expectativa dele vir, cheios do Espírito Santo, evidentemente. Agora, ele deixou alguma coisa penhorada aqui, provando que vai buscar-nos. E deixou o Espírito Santo, que é o penhor, a Bíblia está dizendo isso. Está penhorada a volta de Jesus. Ele está dizendo para nós, eu vou voltar, e provo que eu vou voltar. Estou deixando aqui o penhor, o Espírito Santo, como prova de que eu vou voltar para buscar vocês. E assim como lá na parábola das 10 virgens, né? Devemos estar preparados, cheios do Espírito Santo. Porque lá na festa, nas bodas do Cordeiro, só comparece quem estiver cheio do Espírito Santo. Então estejamos prontos, na expectativa, todo dia. Pode ser hoje. O noivo só mandava o aviso que a casa estava quase pronta, o lugar estava quase pronto. Mas ele não dizia o dia, poderia vir a qualquer momento, a qualquer hora, tanto do dia quanto da noite. De repente ele chegava e a noiva deveria estar pronta. E assim como a noiva só conhecia o do pai do noivo, depois do casamento, porque ela ia morar perto do pai do noivo, ia morar na sua casa com o seu noivo, mas ao lado da casa do pai do noivo. Então, assim também nós só conheceremos o Pai quando estivermos morando na Nova Jerusalém com Jesus Cristo. Mas Jesus disse para o seu discípulo que quem vê a ele está vendo o Pai. Se Deus, o Pai, viesse à Terra de uma forma humana, qual seria a sua forma? Qual seria o seu comportamento? Exatamente o mesmo que Jesus Cristo. É isso que Jesus está dizendo. Quais milagres ele faria? Quais palavras ele falaria? Tudo a mesma coisa que Jesus.
os mesmos milagres, as mesmas palavras. Então, quem conhece Jesus, conhece também Deus Pai, Deus Espírito Santo. Porque Deus é um só, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, as obras que Jesus realiza são as mesmas obras do Pai e do Espírito. Porque Deus é um só. E Jesus fala a respeito de cada um de nós. O mesmo Espírito Santo que estava em Jesus e realizava todos aqueles milagres, maravilhas, era guiado, conduzido pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo mora em nós. Então, nós temos mais tempo na terra para realizarmos as obras de Deus, porque Jesus só teve 3 anos e meio, aproximadamente, de ministério na terra. Nós temos a vida toda. Então, mesmo o Espírito Santo que estava em Jesus está em nós. Todo o poder necessário para realizar as obras que Jesus realizava está em nós através do Espírito Santo. E nós perdemos muito tempo aqui, muito tempo, com picuinhas, com besteiras, com religiosidade, costumes, enquanto milhares de vidas estão aí, morrendo todos os dias, sem ouvir o Evangelho. Milhares de pessoas doentes. A igreja hoje tem aí cerca de 60% a 70% das pessoas doentes, sendo que todos deveriam estar curados, sarados, libertos. É uma tragédia, uma lástima a maneira que a igreja está vivendo hoje. Estão mais envolvidos em política do que envolvidos na evangelização. Estão mais presos ao dinheiro do que presos ao Espírito Santo. A introdução da lição diz: a expressão "eu sou o caminho, a verdade e a vida" tem um significado especial para os cristãos em todo o mundo. Ela descreve de forma abrangente o Senhor Jesus na realização da obra de salvação. Por isso, iremos estudar João 14, onde consideraremos as palavras encorajadoras e as promessas de Jesus contidas neste capítulo, bem como as dúvidas e incertezas que os seus discípulos enfrentaram ao longo da jornada. Além disso, iremos explorar os 3 termos importantes do versículo 6, caminho, verdade e vida. Então aqui um resumo, do que vamos estudar nesta lição. Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Sabendo então que ninguém vai ao Pai se não for através de Jesus Cristo. Então existe aí uma palavra de salvação, de orientação para a salvação. E existe no capítulo 14, então, a introdução do assunto de Jesus morrer para nos salvar e enviar o Espírito Santo para estar conosco para sempre. E aí o Espírito Santo vai nos fazer lembrar tudo que Jesus disse, vai nos ajudar a fazer a obra de Deus, que é levar o Evangelho a todos e em todo lugar, e vai nos capacitar sobrenaturalmente para executarmos essa tarefa. Tópico 1. Consolo e promessa do Senhor Jesus. Subtópico 1. O caminho, a verdade e a vida. Desde o evento do capítulo 13, quando Jesus se juntou aos discípulos e lavou os seus pés, proporcionando uma importante lição sobre liderança humilde, o seu discurso não se limitou a este capítulo. O Senhor fez um discurso de despedida no capítulo 14, que se inicia em João 13:31. Nesse discurso, ele confere consolo aos discípulos ao afirmar que, após sua morte, não estariam sozinhos. No versículo 4, o Senhor diz que os discípulos sabiam para onde ele ia. No entanto, Tomé respondeu que não sabia e questionou: como podemos saber o caminho? João 14:5. Por isso, Jesus esclarece que ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai senão por meio dele. João 14:6. Esta afirmação de Jesus revela que ele é o único meio de alcançar o Pai. É a verdade que o revela e representa assim a verdadeira vida de Deus. Então vemos que no capítulo 13, quando Jesus está falando com os discípulos, lá no início do capítulo, versículo 1,
diz que Jesus, já sabendo que estava chegando a hora dele dar a vida por nós, para nos salvar, então Jesus deu para eles uma lição de humildade, de servidão, de amor de uns para com os outros, que seria importantíssimo para eles. Então, no capítulo 13, já no versículo 32, Jesus já fala que estará com eles por um pouco de tempo. Já então introduzindo a ideia de sua despedida, de que ele iria para o Pai. Já em João 14, então, Jesus diz para eles que eles sabem o caminho para chegar ao Pai. E aí Tomé diz, mas nós não sabemos o caminho. Então eles deveriam saber, sim, mas não sabiam. O caminho não era um caminho de percorrer uma estrada, era uma pessoa. Então na mente deles vinha o quê? Uma estrada, por onde nós vamos passar. Então física, mas Jesus estava falando de coisas espirituais. E eles não conseguiam compreender. Por que não conseguiam compreender? Porque não tinham ainda o Espírito Santo. Só depois de Jesus morrer, ressuscitar, apareceu a eles, se soprou sobre eles o Espírito Santo. Só a partir daí começaram então a entender as palavras de Jesus. Agora entendendo espiritualmente. É por isso que você fala sobre Maria, por exemplo, para um católico, e ele diz que nós perseguimos, que nós odiamos Maria. Mas a partir do momento que a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, essa pessoa recebe o Espírito Santo. E aí pronto, ela compreende claramente sobre isso. Porque agora ela tem o Espírito Santo, que revela. Por isso que o espírita, nós falamos que é proibido consultar mortos e tudo. Ele não entende essas coisas. As pessoas ficam consultando cartas, tarôs, né, e tanta coisa, astros. Mas a partir do momento que se converte, entende que isso aí está errado. Na mesma hora entende. Aí tem as pessoas que pensam que não, Deus já escolheu quem vai ser salvo antes da fundação do mundo. E agora pronto, eu posso fazer o que quiser, posso estar onde for. Eu me converti, estou salvo, posso fazer o que quiser, sou livre. Mas quando a pessoa se converte, que recebe o Espírito Santo, muda de ideia na mesma hora. Passa a crer imediatamente no livre-arbítrio, passa a crer que pode perder a salvação, se pecar, tudo isso. Mas a pessoa precisa ter o Espírito Santo para saber essas coisas, para entender essas coisas. Então, os discípulos ouviam Jesus falar, mas não compreendiam. Então, Jesus diz para Tomé, olha, não é um caminho físico, é espiritual. Eu sou o caminho. Então ele está se identificando como caminho. Se eles conhecem Jesus, já sabem qual é o caminho. É Jesus. Só pode chegar ao Pai através de Jesus. Qual é a verdade que eles precisam saber? Não são palavras, é uma pessoa. Jesus Cristo é a verdade. Qual é a vida que eles devem buscar? Desejar. Não é a vida humana passageira. Mas eles devem buscar a vida eterna. E a vida eterna está onde? Em Jesus. Então é aquilo que a gente diz, né? Você tem Jesus, você tem tudo. Você não tem Jesus, você não tem nada. Subtópico 2. Consolo num cenário de angústia. É evidente que Jesus estava angustiado. João 12, 27, 13 e 21. O nosso Senhor tinha plena consciência de que estava aproximando-se a hora da sua entrega nas mãos dos homens. Em breve seria crucificado, morto e sepultado. Contudo, surpreendentemente, mesmo neste contexto de dor, Jesus dirige-se aos seus discípulos com o intuito de confortá-los. João 14, 1. Apesar da intensa pressão emocional e espiritual que enfrentava, ele revela que o sofrimento pelo qual ia passar traria o bem para todos. Assim sendo, aquilo que parecia uma derrota era, na verdade, uma vitória. Um fim trágico transformava-se num glorioso começo. Embora doloroso e angustiante, o caminho a seguir apontava para um cenário glorioso. Então vemos no capítulo 12 que Jesus falando sobre estar angustiado,
porque estava chegando a hora, imagine, chegando a hora de se entregar aos homens, né? De ser crucificado, morto, sepultado, imagine, além de sofrer ali com os açoites, socos, pontapés, coroa de espinho, ainda ser pregado na cruz, tudo isso causava muita dor física, né? E ainda pegar os pecados dos homens sobre ele e, além disso tudo, passar por um momento de total angústia, do afastamento dele para com o Pai, como nós vemos na cruz, né? Porque me abandonaste. Tem um sentimento aí de abandono por estar morrendo naquela cruz, levando os nossos pecados sobre ele. Além disso, Jesus, no capítulo 13, versículo 21, fala sobre a traição de um amigo, de um que ele escolheu para ajudá-lo, para servi-lo, para ser depois membro da igreja, de continuar a sua obra, né? Que é a traição, então, de Judas Iscariotes. Além de tudo isso, o povo que ele veio salvar, o povo se volta contra ele, apesar de ter ouvido suas pregações, ter visto tantos milagres, mesmo assim, então eles o condenam à morte. Mas Jesus veio para fazer exatamente isso, ele sabia disso, e era uma pessoa totalmente equilibrada, né? É filho de Deus, nunca pecou. E ele vai então confortar, consolar os seus discípulos pela perda futura que eles vão ter. Jesus precisa morrer na cruz para nos salvar, precisa depois ressuscitar e ir para o Pai. Então eles precisavam passar por tudo isso. E Jesus já fala sobre o consolo, fala sobre o Consolador. Ele diz, olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Então, o Espírito Santo vem para morar neles, morar em nós. Veja só, Jesus estava ali no corpo físico, só podia estar em um lugar de cada vez. Veja só, às vezes os discípulos estavam num lugar e Jesus em outro lugar. Às vezes alguns discípulos estavam com Jesus, como no Monte da Transfiguração, né? Pedro, Tiago e João. E os outros discípulos não estavam, mas eles queriam estar? Queriam. Agora, todo local que eles estiverem, Deus estará morando dentro deles. Então não existe mais limitação. Qualquer lugar que nós estivermos, Deus está morando dentro de nós. O Espírito Santo está aqui conosco. Não estamos mais sozinhos. Então eles não sabiam, mas Jesus iria morrer, ressuscitar, apareceria a eles, né? E aí está reservado a nós um futuro glorioso de podermos morar com Jesus na Nova Jerusalém. Esperamos ele vir nos buscar para estarmos lá. Subtópico 3, uma promessa gloriosa. Jesus declarou que o caminho de Deus leva às moradas celestiais preparadas para os seus seguidores. A expressão casa de meu Pai refere-se ao céu, um lugar com muitas habitações para os fiéis em Cristo. João 14, 2. Esta realidade espiritual futura proporciona uma esperança gloriosa para os santos. A Igreja de Cristo vive na expectativa do retorno do nosso Senhor. Apesar dos tempos trabalhosos pelos quais passamos, a promessa do arrebatamento da Igreja alegra e anima os corações dos fiéis. Nesse sentido, podemos já experimentar um pouco do que nos aguarda no céu. Assim será que seremos convocados por Jesus para nos reunirmos num maravilhoso encontro com Ele nos céus. 1 Coríntios 15, 51 a 52. Então Jesus é o caminho para Deus. Onde chegaremos através de Jesus? Chegaremos à Nova Jerusalém, uma cidade celestial, onde Jesus estará morando conosco. Veja só, nós temos que viver nesta expectativa. E não é assim, vai acontecer não sei o quê, para depois Jesus vir, não sei o quê. Não existe isso. Não precisa acontecer nada para Jesus vir nos buscar. A qualquer momento ele pode chegar e nos buscar. Não existe nada que vá forçar a vinda de Jesus ou vai prorrogar o prazo. Não,
A qualquer momento ele pode vir e nos buscar. Nós devemos estar prontos todos os dias, todos os momentos. E nós temos visto que a maioria dos cristãos não estão esperando Jesus voltar agora. Pensam numa vinda futura. E ainda tem aí os falsos ensinos, né? De pessoas dizendo que ele vem no meio da grande tribulação, ou no final da grande tribulação, outros até falam que vem lá no milênio. Então, e se esquecem que a verdade é que Jesus vem a qualquer momento. Nós temos que estar prontos todos os dias. E a vinda de Jesus para nos buscar é antes da grande tribulação. Não tem nenhum noivo que vai querer que a sua noiva passe pela grande tribulação. O primeiro período da grande tribulação é o período de engano. Veja só. O anticristo vai enganar as pessoas, vai convencer as pessoas a aceitar a sua marca. Qual noivo vai querer que a sua noiva seja enganada, que perca a salvação? Veja bem. Não. Jesus vem nos buscar antes da grande tribulação. O noivo ama a noiva. E se o Espírito Santo é o penhor, veja bem, na grande tribulação, o Espírito Santo não estará aí derramado sobre todos. Veja só, não tem como acreditar que Jesus deixaria a sua noiva passar pela grande tribulação. Isso é um absurdo. São falsos ensinos. Esteja pronto hoje, agora. Deixe o pecado, viva de maneira santa e irrepreensível e fazendo a obra de Deus. Nós podemos experimentar um pouco da glória de Deus se nós estivermos lendo a Bíblia, orando, jejuando, evangelizando. Então nós vamos ver que de vez em quando a gente já sente um pouquinho dessa glória de Deus em nossa vida, em nosso meio. Imagine quando chegarmos lá. Tópico 2. Dúvidas, incertezas e enganos no caminho com Cristo. Subtópico 1. A dúvida de Tomé. No versículo 5, encontra-se a incerteza do discípulo Tomé. Como podemos saber o caminho? Neste evangelho, Tomé é retratado como um discípulo fiel, corajoso, que tinha um profundo amor por Jesus e teve a coragem de manifestar suas dúvidas. João 14:5. Este episódio ilustra que, durante a nossa caminhada com Cristo, não é incomum que surjam dúvidas. Contudo, assim como Tomé recebeu de Jesus a resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, João 14:6, também nós podemos ouvir estas palavras. Então vemos aí Tomé perguntando porque tinha dúvida, né? Não entendia coisas espirituais, só conhecia as coisas físicas, só entendia as coisas com a sua intelectualidade, com a sua maneira de pensar. Então ele não tinha a revelação do Espírito Santo, não tinha o Espírito Santo ainda morando em si. Nós vamos ver mais para frente que Tomé tinha um problema aí de incredulidade. Jesus disse bem claro, não seja incrédulo, mas crente. Né? Quando Jesus apareceu aos discípulos, os discípulos disseram para ele que ele não estava presente, disse que Jesus esteve lá, ele não acreditou. E disse que só acreditaria se visse as mãos furadas de Jesus, se tocasse lá no peito furado, visse os pés. Aí Jesus aparece e aí então ele vê, então ele crê. Jesus diz, mais bem-aventurados aqueles que não viram e creram. E Jesus diz bem claro, não seja incrédulo, mas crente. Então faltava a Tomé a fé necessária. Mas aqui, nesta conversa, ainda Jesus não havia morrido e ressuscitado. E Tomé tinha dúvida, assim como qualquer um de nós, né? Nós temos dúvidas. Ninguém entende completamente as coisas espirituais. Precisamos de revelação sobrenatural. Jesus nos deu o Espírito Santo exatamente para isso. Nós vamos orar, jejuar, evangelizar, estudar a Bíblia e perguntar ao Espírito Santo quando tivermos dúvidas. E ele vai então nos ensinar todas as coisas que Jesus disse. Subtópico 2. As incertezas de Pedro e Filipe. O Evangelho de João revela que Pedro não compreendia totalmente sobre o lugar que Jesus mencionava para onde estava indo. João 13:36. No capítulo seguinte, Filipe pede a Cristo que lhe mostre o Pai. João 14:8. É notável que, tal como Tomé, Pedro e Filipe, ainda não tinham as suas questões esclarecidas por Jesus. Eles também enfrentaram incertezas.
Não somos diferentes deles. Certamente haverá momentos em que nos sentiremos semelhantes a Tomé, Pedro e Filipe. Porém, devemos aprender a escutar o Senhor Jesus Cristo. Então, quando Jesus diz que está indo embora, Pedro pergunta: para onde vais? Deveria ser óbvio, né? Para onde eu vou? Jesus só podia ir para um lugar, para Deus, para o céu, estar com o Pai. Quando Filipe diz: mostra-nos o Pai, evidentemente ele deveria saber que Jesus é Deus, que ele estava vendo Deus quando estava vendo Jesus. Assim como Tomé não sabia o caminho, deveria saber que Jesus é o único caminho. Mas eles não tinham conhecimento espiritual, não tinham a revelação sobrenatural do Espírito Santo. Eles não tinham o Espírito Santo ainda, só foram receber depois que Jesus morreu e ressuscitou, que assoprou sobre eles e disse: recebeu o Espírito Santo. Antes não tinham. Eles ouviam, mas não compreendiam claramente. Entender com a mente é uma coisa, entender com o Espírito é outra coisa. 1 Coríntios 2,9 diz aí: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. 1 Coríntios 1,21 diz: olha, pois visto que na sabedoria de Deus o mundo não conhecia a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 2,7 diz: mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Então veja que o entendimento humano, a intelectualidade do ser humano, não atinge as coisas sobrenaturais, não consegue compreender as coisas sobrenaturais. Então nós temos um conhecimento intelectual, humano. Nós precisamos do Espírito Santo, da revelação sobrenatural do Espírito Santo, para entendermos, compreendermos realmente o que está escrito na palavra de Deus, o que Jesus nos diz. Então nós vamos sempre ter dúvidas. Vamos ler a palavra de Deus. Não vamos compreender exatamente como deveríamos compreender. E quanto menos comunhão nós tivermos com o Espírito Santo, menos compreenderemos. Precisamos sempre depender da revelação sobrenatural do Espírito Santo. Quem inspirou os escritores da Bíblia a escreverem? O Espírito Santo. Quem pode explicar claramente o que está escrito na palavra de Deus? O Espírito Santo. Jesus não disse: ele vos ensinará todas as coisas que vos tenho dito. Veja João 14:26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Veja 1 de João 2:27. E a unção que vós recebestes dele fique em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas, como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Veja, o Espírito Santo nos ensina todas as coisas. Nos revela tudo que necessitamos. Agora temos que consultar. Tópico 2, subtópico 3, o engano de Judas Iscariotes. Em João 13 é revelado que Nosso Senhor anunciou que um dos seus discípulos iria traí-lo. João 14, 21 e 22. Essa pessoa era Judas Iscariotes, seu discípulo. Ele acompanhou Jesus, mas não conseguiu interiorizar os seus ensinamentos e por isso não depositou fé suficiente no Filho de Deus. Assim sendo, traiu e vendeu-o por 30 moedas de prata. João 13, 25 a 27. Lamentavelmente, Judas não reconhecia Jesus como Salvador e Redentor da humanidade pecadora. A sua visão do Messias restringia-se às questões sociais e políticas para libertar Israel da opressão romana. Portanto, por meio de Judas, aprendemos a importância de não confundir as nossas prioridades enquanto seguimos a nossa jornada com Cristo. Então vemos aí Judas, que andou com Jesus o tempo todo, foi um daqueles que foram enviados a curar os enfermos, ressuscitar mortos, né?
esteve sempre ouvindo a palavra de Deus ali, vendo Jesus, os milagres que Jesus realizava. Veja só, tudo aquilo que os outros viram e escutaram, também Judas viu e escutou. Qual a diferença? A diferença é que Judas, primeiro, amava mais o dinheiro que a Deus, porque vendeu Jesus por dinheiro. Segundo, Judas pensava que Jesus iria governar, que iria assumir o governo de Israel, vencendo numa luta armada os romanos. Ele pensou o quê? Jesus sozinho, ele não precisa nem de arma, ele vai vencer esses exércitos romanos e vai tomar aqui o domínio do país. Então ele pensava politicamente o que Jesus estava falando, estava ensinando. Tem gente que lê a Bíblia e diz aí que aprendeu a jogar na loteria. Tem gente que lê aí a Bíblia e continua na idolatria. Tem gente que lê a Bíblia e continua na feitiçaria. É preciso, então, um bom coração, uma boa intenção, um desejo de conhecer Deus, de estar com Deus. E Judas Iscariotes não tinha isso. A visão dele era materialista, era política. A visão dele era poder humano. Então, ele não compreendia as coisas de Deus e não desejava as coisas de Deus. Além disso, era um mau caráter, um traidor. E foi para o lugar que lhe era devido, ou seja, para o inferno. Mas, hoje temos visto que a nossa liderança da igreja não aprendeu. Estão se amarrando cada dia mais à política partidária. Estão fazendo coisas que ofendem a Deus. De um lado, tem um que todo mundo sabe que é um demônio. Do outro lado, um adúltero e idólatra, que está aí pegando o microfone da igreja, falando no microfone da igreja para todo lado aí. Cuidado, 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 porque isso não tem nada a ver com Deus. Nós temos que pregar o evangelho para essas pessoas e não colocá-los para falar, para pregar em nossas igrejas, sendo que são pessoas ímpias, pecadores e vivem na prática do pecado. Tópico 3. Caminho, verdade e vida. Subtópico 1. Eu sou o caminho. Como analisado em lições anteriores, a expressão eu sou representa um título que revela a natureza divina de Jesus. João 6,48, 8,12, 10,9, 10,11, 11,25, 15,1. Assim, quando nosso Senhor afirma eu sou o caminho, está declarando que ele é o acesso singular, exclusivo e único ao Pai. Portanto, não é possível conhecer a Deus e ter comunhão com Ele fora de Jesus. Ninguém pode chegar a Deus senão mediante o seu Filho. O pronome eu, presente nessa expressão, indica que não somos salvos por princípios ou forças espirituais, mas sim por uma pessoa chamada Jesus, que ilumina aqueles que se encontram nas trevas. Lucas 1,79. Por meio da sua obra redentora no Calvário, foi aberto um novo e vivo caminho para nos guiar até Deus. Hebreus 10, 19 a 21. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 1 Timóteo 2,5. Veja que a maneira de Deus se apresentar ao povo de Israel era dizendo, eu sou. Quando Moisés é chamado por Deus, ele diz, mas eles não vão acreditar que o Senhor me enviou. Como é que eles vão saber que o Senhor me enviou? Quando eles perguntarem quem te enviou, o que eu vou dizer? E Deus diz, eu sou o que sou. Diga para eles, quem te enviou foi o eu sou. Pronto. Isaías 43:11 diz, eu sou o Senhor, e fora de mim não há outro. Em João 10:14, então, Jesus diz, eu sou. E nós vamos ver várias passagens no Novo Testamento, Jesus dizendo, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira, eu sou o alfa e o ômega, eu sou a porta, eu sou o Cristo, eu sou o mestre, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. Então tem muito significado quando Jesus diz eu sou.
Então Jesus é a revelação de tudo que está escrito na palavra de Deus. Ele é o alvo, o objetivo de toda a palavra que está escrita na Bíblia. Então é o único mediador entre Deus e os homens. É o único Salvador, o único Senhor. Veja que ele diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele está indicando, o caminho é esse, Jesus Cristo. Subtópico 2, eu sou a verdade. Jesus não é apenas uma parte ou fração da verdade, mas sim toda a verdade em si mesmo. De forma clara, o Evangelho de João realça que a verdade suprema se revelou através da encarnação do Senhor Jesus Cristo. Assim sendo, a verdade absoluta, imutável e incondicional encontra-se plenamente expressa em Cristo. Portanto, Jesus personifica a verdade que os seres humanos necessitam conhecer. Uma verdade que se opõe à mentira e derruba as falsidades presentes no mundo. Apenas essa verdade provém de uma fonte confiável de revelação redentora que ilumina o conhecimento acerca do Pai. João 14:7. Então veja, verdade não é palavra escrita, falada. Não, não é que nós falamos. A verdade aqui é uma pessoa de Jesus Cristo. A verdade está aí. Tudo que está escrito na palavra de Deus, tudo que Deus fala, ensina ali, se resume a uma pessoa, Jesus Cristo. Então, na Bíblia, nós podemos encontrar aí cerca de 774 mil palavras. Veja bem, tudo isso aí se resume a uma pessoa, Jesus Cristo. Então, as palavras não são mágicas. Não é a palavra que você está falando que vai fazer alguma coisa, mas é Jesus Cristo. Se a palavra que você falar não estiver com Jesus Cristo, se não estiver com o poder de Jesus Cristo presente, não vai fazer efeito nenhum. Porque lá no Espiritismo tem Bíblia. Na macumba, na feitiçaria, tem Bíblia. No catolicismo romano tem Bíblia. No Adventismo tem Bíblia. Testemunho de Jeová tem Bíblia. Pode não ser a Bíblia exatamente nossa, mas tem muita coisa lá na Bíblia deles que tem na nossa Bíblia. Então, não é aquelas palavras, não são mágicas as palavras, não são as palavras que vão mudar alguém, transformar alguém. Quem muda é Jesus, quem salva é Jesus Cristo. Eles precisam conhecer é Jesus Cristo. Tem pessoas que eles não compreendem isso. Então eles idolatram a letra, o que está escrito, a palavra. Mas eles não têm Jesus. Para eles não é Jesus que salva, não é Jesus que faz. Mas é o que está escrito. E tem muita gente assim. É a intelectualidade, são como computadores. E não é assim que funciona. Quem salva é Jesus. Quem realiza, quem salva, cura, batiza com o Espírito Santo, liberta. Quem vem nos buscar é Jesus, tudo é Jesus. Tópico 3, subtópico 3, eu sou a vida. A vida mencionada aqui não diz respeito à existência física ou ao sopro vital, mas à vida que contrapõe a morte espiritual por meio da vida eterna concedida por Jesus. Refere-se à verdadeira vida espiritual obtida pela obra redentora realizada no Calvário. João 19:30. Esta realidade espiritual ocorre porque nosso Senhor possui vida em si mesmo. João 5:26. Ele é tanto a fonte como o doador da vida eterna. João 3:16, 6:33, 10:28, 11:25. Então aqui não se refere à vida bios, né? Que a vida bios aí significa vida física, vida humana, é vida biológica. Aí tem um sentido material, temporal, né? Porque a vida aqui humana tem aí no máximo 120 anos. Então não é esse tipo de vida que Jesus está se referindo. Aí é vida zoe. Então tem o sentido de vida eterna. Então passa pela salvação para adquirir a vida eterna. Passa por Jesus. Sem Jesus não tem vida eterna. Então a vida adquirida, né, através de Jesus, que é o autor da vida, ele que pode produzir vida, ele que deu a vida ao ser humano.
Ele que formou o ser humano. O poder da vida está em Jesus Cristo. Tanto a vida humana, né, bios, como vida eterna, zoe. E Jesus passou pela vida aqui também, vida bios, vida humana aqui na Terra. E ressuscitou para a vida eterna. Olha aí, ele tem controle sobre a vida. Qual o inimigo da vida, bios, da vida aqui na Terra? Vida material, vida humana? A morte. E Jesus venceu a morte, ressuscitou. Então Jesus, ao mesmo tempo, é a fonte e o doador da vida eterna. Só podemos ter vida eterna através de Jesus Cristo. Só alcançamos, entramos para a vida eterna com Deus através de Jesus Cristo. Ao ouvirmos o Evangelho falando a respeito de Jesus Cristo e crermos, somos salvos, entramos para a vida eterna, o Espírito Santo vem morar em nós. Conclusão. Reconhecer Jesus como o caminho, a verdade e a vida oferece-nos a oportunidade de esclarecer as nossas dúvidas e incertezas. Ter o Senhor como o caminho, a verdade e a vida proporciona consolo nos momentos difíceis da vida. Através dele, podemos conhecer a Deus, experimentar a verdadeira liberdade e estar reconciliados em comunhão com Ele. Então é quando reconhecemos, quando aceitamos, quando nos submetemos a Jesus Cristo, é que nós vamos então compreender as Escrituras, vamos ter intimidade com Deus, vamos manter acesa a chama da esperança de estarmos para sempre com Ele na Nova Jerusalém. É em comunhão íntima com Jesus que aprendemos sobre a palavra de Deus, sobre Deus, experimentamos coisas sobrenaturais, experimentamos uma vida sobrenatural. Então Jesus Cristo é o caminho, a verdade, a vida. O único meio de alcançarmos a salvação é através de Jesus Cristo. Vamos orar agora? Se você ouvindo a palavra de Deus, esta palavra que você ouviu é suficiente para você abrir o seu coração para Deus, entregar sua vida para Deus agora e ser salvo. Porque se você fizer isso agora, você vai conhecer Jesus Cristo como o único Salvador e Senhor. Então, você agora tem a oportunidade de começar uma vida nova, de ser perdoado por todos os seus pecados. Conhecer Jesus Cristo, Filho de Deus, que deu a vida por nós na cruz do Calvário, morrendo em nosso lugar. Ele levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, tudo de mal ele levou sobre ele, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Está à direita do Pai intercedendo por nós. Você crê nisso? Você é salvo agora. Então abra o coração para Deus agora, entregue a sua vida para Deus. O Espírito Santo vai vir agora, convencendo você do pecado, da justiça e do juízo. Se arrependa, peça perdão a Deus agora. Se entregue totalmente a Deus. Nós vamos orar por você agora. Se você está doente ou está enfermo, lembre-se, Jesus já levou nossas dores, nossas doenças, enfermidades lá na cruz. Ele é a vida, Ele dá a vida, Ele é o autor da vida. Ele dá saúde agora a você. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos, Senhor, essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão agora se arrependendo dos seus pecados, pedindo perdão agora. Ó Senhor, toma em Tuas mãos, recebe-os por filhos. Arabalar da gruste, alagrada por derradediche de ferne. Agrala morne fossei. Ó Deus, em nome de Jesus. Se agrada, Senhor, dessas vidas que se chegam a Ti, salva agora. Concede a eles o Espírito Santo, abençoa poderosamente, Senhor, cada um. Perdoa todos os seus pecados, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão doentes, estão enfermos agora, toca neles agora. Solta toda doença, toda enfermidade, sai, em nome de Jesus. Toca, Senhor, neles agora e cura totalmente. Glória a Deus, aleluia. Não se esqueça, dá aí um gostei, legal. Se inscreva em nosso canal, é tudo gratuito.
Se você deseja receber os slides que nós usamos aqui, mais material escrito, muita coisa escrita sobre a lição, basta você dar uma lida lá, você dará uma aula excelente. Então, entre em contato conosco por esse WhatsApp que está aí, que é meu telefone. Então, DDD 99, o telefone 991520454. Se você deseja que eu esteja aí na sua igreja ministrando também a palavra do Senhor, nos convide, entre em contato por esse WhatsApp que está aí. Dos dias agora, 26 até o dia 4 de junho, eu estarei lá no Maranhão. Então, se alguém aí do Maranhão, essa região aí, desejar nos convidar, tem alguns dias que ainda estamos com a agenda aberta, nós podemos estar aí com vocês. Mas não demore em entrar em contato, senão a agenda já estará coberta, não tem mais jeito. Se você deseja nos ajudar, envie qualquer quantia, R$5, R$10, não importa, qualquer quantia, envie numa dessas contas que estão aí. Os irmãos às vezes têm vergonha de mandar R$5, aí ninguém manda. Fica assim, não, outro manda e ninguém manda. Nós temos apenas 10 irmãos nos ajudando. É muito pouco, né? Só 10 irmãos ajudam. Então, envie qualquer quantia, nos ajude. Aí estão as contas, Caixa Econômica, Banco Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Dina Maria Cruz Silva, está aí o Pix. O meu Pix, que é meu CPF, está aí, 331-957-81620. Deus abençoe a você, a sua família, esperamos ter ajudado os irmãos. A paz do Senhor.